Sou semente desde 2014, de São Paulo, e eu curso artes visuais. Hoje eu vou apresentar a Tamara Rezende Azevedo. Ela fez graduação em Biologia, mestrado em Bioquímica e MBA em Gestão Ambiental pela USP. Ela vem aqui falar um pouco sobre essa questão da sustentabilidade, e ela trabalha na Natura, e hoje ela é sócia e fundadora do Cocriar. Então, com vocês, Tamara. Então, eu queria pedir para acender a luz da plateia, para começar. Porque como é que a gente vai bater papo se eu não vejo a cara das pessoas? Não dá, né? Então, muito prazer em estar aqui, conversar com vocês. Esse currículo que a Tainá leu, ele é aquela parte que a gente põe bonitinha na internet, para o pessoal achar que a gente é sério, que a gente tem uma experiência robusta e que a gente trabalha com um monte de diploma. Mas a gente foi aprendendo... Não está saindo o som aqui direito, é isso? A gente foi aprendendo que o que mais faz a gente trabalhar direito é a gente ter um coração conectado com aquilo que a gente faz. E acho que é um pouco disso que eu queria conversar com vocês hoje. A prova que o coração está conectado é que eu estou nervosa de estar aqui em cima, né? Eu não estou acostumada a falar desse jeito, vocês vão entender por quê. O André chegou aqui para mim agora há pouco e falou assim, olha, você tem que falar dentro do tapete verde, né? Então vai ser assim bem desafiador, porque o trabalho que a gente faz todos os dias é ajudar, em qualquer lugar onde a gente está, as pessoas conseguirem conversar com qualidade. Parece uma coisa meio besta. Tem uma coisa que a gente sempre ouviu falar desde pequeno, que a gente joga a conversa fora. Já ouviram falar disso? A gente está jogando conversa fora. O que está fazendo aí? Está batendo papo furado, não está fazendo nada. Para de conversar na aula. O que mais que a gente ouve, né? Fica conversando aí, não resolve as coisas, né? E a gente foi descobrindo, com o tempo, que conversas, quando bem feitas e com qualidade, elas mudam a nossa realidade. Então, se a gente pegar a história de vida de cada um, né, quem um dia não recebeu um conselho bacana? O que o mentor de vocês está fazendo com vocês, que eu saiba, batendo papo? É ou não é? É ou não é? Pela internet, ao vivo, está batendo papo, né? Então, as boas conversas, elas são capazes de transformar a realidade. Então, o trabalho que a gente faz na Cocriar hoje tem um nome super bonito. Se vocês entrarem no nosso site, lá está tudo fofo, né? Facilitação de processos colaborativos, desenvolvimento humano. Corta tudo. A gente ajuda o povo a conversar direito em qualquer lugar, né? E como é que a gente chegou nisso, né? Eu fiquei com vontade de contar um pouco de história aqui. E antes de contar a história, queria dizer que, antes de vir aqui para São José hoje, eu preparei uma fala para fazer aqui, mas aí eu cheguei aqui, eu vi vocês lá no hall, daí a gente foi almoçar com o pessoal aí depois cheguei aqui, teve o coral, e eu já mudei de ideia de tudo que eu ia falar, pelo simples fato de ter me conectado com o que é esse evento, o que está acontecendo aqui. E a primeira conexão que aconteceu, super interessante hoje, foi que, eu sentada na mesa do almoço, eu descobri que, assim, eu nasci em 1973. Tem uma pessoa que vai vir aqui conversar com vocês daqui a pouco, que nasceu em 54. E uma outra, que, se eu não me engano pelo que a pessoa me explicou ali, nasceu em 2004, coisa do tipo, né? E é verdade, não é mentira não, daqui a pouco ela vem aí. Aí você fala assim, que interessante, a gente está aqui nessa mesa de almoço, fazendo um bate-papo e aprendendo intergerações. Enquanto uma está aprendendo a programar para fazer um joguinho X, o outro estava dizendo que tem uma dificuldade com o mundo digital. Então, a gente conversa entre si, troca experiências e aprende. Então, me tocou o coração só de sentar no almoço com o meu peixinho lá e trocar com essas pessoas que estão aqui. Outra coisa que me tocou o coração é que uma das coisas que fez a gente aprender que conversar é um grande drive de transformação social, né, conversar direito, e a gente criar intencionalmente esses espaços, foi há muitos anos atrás, quando eu tinha menos do que a idade de vocês, acho que uns 15 anos, que eu tive o presente de cair num grupo de coral. E aí, quando eu vi o coral hoje, eu falei, nossa, eu nem tinha pensado de contar essa história, né? Porque o que é um coral, né? Um coral é um monte de gente cantando e que tem que se harmonizar. Então, a gente tem que lidar com as diferenças nas vozes, diferença nos ritmos, para a gente poder fazer uma música bacana, né? E conversas bem feitas têm um pouco essa cara, né? Da gente conseguir olhar para as diferenças e fazer as conexões. Aí,
a gente estava lá batendo papo na hora do almoço, alguém contou uma história aí sobre a economia colaborativa, né? E uma pessoa que criou um aplicativo para ajudar ciclistas a poderem tomar banho quando chegam nos seus destinos, usando os chuveiros que tem na cidade. Aí você fala assim, nossa, mas como é que o cara descobriu isso? Batendo papo, conversando com gente, né? Por que eu estou falando tudo isso? Daqui a pouco eu conto um pouco de história de vida, que eu acho que a gente exemplifica um pouco das coisas. Mas para dizer que aquilo que a gente consegue fazer e que tem significado, né, um trabalho que faz uma diferença no mundo, que eu acho que é um pouco da ideia do semear, quando estimula o estudo de vocês e tudo que vocês pretendem fazer, a gente, às vezes, sonha, né, sonha sozinho na nossa casa, sonha sozinho, talvez com o namorado só, e não conta para ninguém. Mas o que mais viabiliza a gente conseguir realizar o que a gente tem vontade de realizar é quando a gente começa a contar para os outros aquilo que a gente tem vontade de fazer. Porque quando a gente começa a contar para os outros, seja presencialmente, virtual, na rede, onde a gente quiser, a gente começa a encontrar pessoas que compartilham dos mesmos sonhos que a gente compartilha, né, que pensam parecido com a gente. Parece incrível, mas isso existe, né? E aí, contando um pouco de história, é assim, né, como é que a gente chegou naquilo que hoje é a Cocriar. Naquela época lá que eu encontrei um coro pela primeira vez, eu tive o presente de estudar numa escola de segundo grau um pouco mais aberta, que tinha outras oportunidades para além de a gente assistir aula, né? E o paradoxal é que hoje, tantos anos depois, a gente lembra mais dessas coisas paralelas do que das aulas, mas deixa para lá essa parte, né? Que eu acho que é o que acontece com a maioria de nós nos sistemas mais tradicionais. Mas, naquela época, estava bombando no Brasil o começo do pensamento ambiental, né? As pessoas estavam começando a se preocupar com isso. Tinha aqueles documentários do Jacques Cousteau, e a gente via na televisão e ficava encantado. E, sem saber muito como, nem com que nome, né, muita vontade de trabalhar, de alguma maneira, ou ativista ou não, né, com alguma coisa que contribuísse com a questão ambiental, que naquele momento era traduzida em poluição / proteger o desmatamento, né, no Brasil, no caso, né. Só que, olha só, você pensa isso, aí você está lá no seu segundo grau, num momento em que o Brasil acabava de sair de uma ditadura, a gente tinha muito pouca informação, e parece incrível, mas não existia telefone celular, não existia conexão à internet, muito menos, e o e-mail foi surgir quando eu já estava terminando a minha graduação. Então, a gente vai escolher o que fazer no vestibular e pensar no trabalho que a gente quer fazer sem ter informação nenhuma, né? Que é uma realidade completamente diferente da realidade que vocês têm hoje, né? Que é um grande presente, que é a capacidade da gente se comunicar, que tem um valor imenso, né? Aí volta no valor da gente bater papo, né? E aí, naquela época, o que quem queria trabalhar com o meio ambiente fazia? Ia fazer biologia, engenharia química, que era a área que trabalhava a questão de poluição, enfim, daí a gente ia lá para a graduação, né, e aí, enfim, tive o presente de conseguir estudar numa universidade pública, né, o que facilita algumas conexões, e aí você vai lá para a faculdade, começa a fazer o curso, e aí todo aquele sonho, né, de que você ia conseguir encontrar um monte de coisa bacana para fazer dentro da universidade, de uma certa maneira, naquele momento, caía por terra, porque a universidade era um ambiente bastante fechado, né, que pouco olhava para o sistema externo da universidade. E o que faz, falando da minha própria experiência, assim, ser possível a gente fazer um pouco de coisa diferente, arranjar um emprego, né, arranjar um trabalho. Então, a gente ia atrás de fazer trabalho onde quer que fosse para conseguir fazer alguma coisa diferente daquilo que existia na universidade. E aí, enfim, fui trabalhar em ONG, trabalhando com educação ambiental, depois fui dar aula, né, fui professora de biologia em escola mesmo, a gente vai tendo um monte de experiências. E aí, quando a gente conta essa história agora, né, 20 anos depois, né, nossa, mas como é que você conseguiu arranjar trabalho naquela época? Como é que você conseguiu as coisas, né? Na realidade, naquele momento em que eu estava, mais ou menos na fase em que vocês estão agora, eu estou entendendo que aqui as pessoas estão fazendo a graduação agora, certo? É isso, né? Então, naquele momento, era uma sensação, assim, primeiro, será que eu escolhi o curso certo? Será que eu estou no lugar certo? Né? Cada coisa chata que acontecia dava desespero. Né? Acho que eu estou na graduação errada. 2, achei que ia ser fácil conseguir arranjar alguém que quer pegar meu currículo. Um currículo sem nada, né? Porque só tinha lá, graduação em tal coisa em andamento, sem experiência nenhuma.
Então, eu me lembro de ter feito uma via sacra, assim, eu fui em cada lugar sem noção para tentar arranjar um trabalho, e, no final das contas, acabei indo trabalhar naquilo que foi possível naquele momento, né? Mas o que faz a diferença nesse começo de vida profissional, né? É a gente abraçar as oportunidades que surgem e, ao mesmo tempo, não apagar o nosso sonho. Então, a gente vai transitando pela vida, tendo resiliência para lidar com as situações que são um pouco mais difíceis, um pouco mais desafiadoras, mas, ao mesmo tempo, a gente desenvolve a capacidade de aproveitar de cada experiência que a gente tem o pedacinho que tem a ver com aquilo que a gente sonha, né? Só que, quando eu tinha 21 anos, eu não tinha muita noção exata do que era o meu sonho. Tinha uma coisa meio intuitiva, que era assim, esse negócio tem a ver comigo, e esse outro troço aqui não tem a ver comigo. Era mais ou menos assim. Alguém está com essa sensação? Assim? E aí o pai e a mãe perguntam, fala, você tem que saber o que você quer, né? O amigo fala, pô, você não sabe o que você quer? Não sei o que eu quero, e continua não sabendo. Mas o curioso é que, assim, hoje eu estou com 43 anos e eu continuo não sabendo um monte de coisas. Então, outro dia eu perguntei para uma amiga minha que está com 75 e ela falou a mesma coisa. Então, depois que eu conversei com a Ronita, eu falei, esse negócio da gente não saber o que quer exatamente daqui para frente, parece que é bastante comum e não importa a idade. O que importa é como é que a gente lida com isso, né? Talvez, em determinado momento, a gente lide com bastante desespero, né? Eu estou morrendo de vontade, na verdade, de conversar com vocês, né? O que é que está deixando a gente sem dormir, né? Assim, as inquietações, as coisas que fazem a gente ter um pouco de dificuldade de dar um passo além, né? Quem sabe, num outro encontro, a gente faz de um outro jeito, para poder bater papo mesmo. Mas o que me vem, assim, o que vai mudando ao longo da vida é que a gente vai tendo um pouco mais de serenidade para lidar com as coisas que a gente não sabe, né? Porque não saber a gente vai continuar sempre. Mas aí, voltando à história, né, eu fui, enfim, tive vários trabalhos, e um belo dia eu estava na minha casa, num feriado, quieta lá, eu lembro que era o feriado do Dia das Crianças. E aí eu recebi uma ligação, eu era professora de escola, trabalhava como pesquisadora também, fazia umas pesquisas de laboratório na área de biologia também. E aí me ligaram de uma empresa, falaram assim, tem uma vaga na empresa e a gente queria te convidar para participar do processo seletivo. E aí eu assim, como que vocês me acharam, né? Isso também nem tinha internet ainda. Então não foi LinkedIn, não foi rede social, né? Foi, sabe o quê? Aquilo que a rede social é apenas uma consequência, né? O amigo do amigo do amigo, do amigo do amigo do amigo, e aí, né, você caiu lá naquela situação, né? É que hoje está mais rápido disso acontecer. E aí, me indicaram lá para trabalhar nessa empresa, e eu falava assim, gente, nunca trabalhei em empresa, não sei o que é isso, não tenho certeza se eu quero, mas será que eu quero, será que eu não quero? E depois, um belo dia, eu falei, bom, a oportunidade apareceu aqui, pode ser até que eu descubra que eu não quero, mas eu vou lá tentar. E essa empresa era a Natura, isso em 99. Nessa época, a Natura não tinha esse apelo que tem hoje, né? Vocês já ouviram falar da Natura aqui? Mais ou menos assim, né? Mas não era essa coisa toda conhecida, ela nem tinha esse apelo de comunidade extrativista, nem de sustentabilidade. E eu cheguei lá para fazer a entrevista, e era assim, uma empresa de cosmético, e era para dar aula de bioquímica, que eu fazia mestrado nisso, para o pessoal do SAC, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui nesse lugar, né? Dar aula para o pessoal do SAC de cosmético, sendo que nem batom eu uso, né? O pequeno detalhe é que eu continuo usando batom até hoje, então daqui a pouco eu explico isso. Mas eu falei assim, vou lá para ver o que rola, né? E aí o emprego que eu achei que eu ia ter por 3 meses, porque eu achei que eu não ia aguentar muito, durou 8 anos. Porque foram acontecendo muitas coisas, a gente vai conhecendo gente, vai vendo possibilidade, e aí a empresa resolveu entrar nesse projeto de sustentabilidade, que nada mais era aquela história do meio ambiente que eu gostava lá atrás de um outro jeito, com uma outra roupa. Enfim, aí essa trajetória foi caminhando, até que depois de uns anos, eu era parte de um time dentro da empresa que cuidava de todos os processos de formação e capacitação em sustentabilidade para formar os funcionários, que eles chamam lá lindamente de colaboradores, nisso que a gente chama de sustentabilidade. Que, no final das contas, passa a régua, depois de estudar tanto, a gente percebe que sustentabilidade nada mais é do que a arte da gente estabelecer conexões improváveis que possibilitam a gente fazer as coisas de um jeito bem mais inteligente e menos consumista. Isso dá para conversar um dia inteiro sobre isso, né?
E aí, foi lá, nessa experiência dentro da empresa, e também trabalhando como educadora em paralelo, que eu tinha uma vida dupla, né? Eu trabalhava na Natura, brinca, não é aquela coisa, né? De dia eu faço uma coisa, de noite eu faço outra, era mais ou menos assim, né? Dia de semana eu era Natura, fim de semana eu trabalhava como educadora ambiental, com projetos de levar a molecada para fazer ecoturismo, andar no mato, né? E a gente desenvolveu uma outra sensibilidade para o jeito que a gente existe nesse mundo, né? Porque a gente existe muito individualista, apesar de tanta conexão. E aí, como é que a gente faz para desenvolver um espírito um pouco mais preocupado com o vizinho, né? Mas aí, da junção dessas duas experiências, eu comecei a ficar muito intrigada. Eu falava assim, não é possível. As pessoas não conversam direito. Então, assim, às vezes tinha reunião dentro da empresa, 8, 10 pessoas, mega, top, blaster, master naquilo que elas sabiam fazer, e a gente não conseguia resolver problema. E a gente não conseguia resolver problema porque a gente está super treinado a ser autossuficiente, individual e resolver todos os seus problemas, quando, na verdade, não existe ninguém plenamente potente, né? Então, dessa experiência de ter tanto desafio para resolver questões, não por falta de conhecimento, mas por falta de capacidade de compartilhar conhecimento, né, que eu fui atrás de estudar como é que põe gente para conversar intencionalmente com uma outra qualidade. Né? E aí é ressignificar isso que a gente chama de sustentabilidade, olhando para as possibilidades que se gera quando a gente põe tanta gente diferente junto. Né? E aí a gente começou a implementar alguns desses métodos conversacionais que a gente chama dentro de projetos concretos, né, dentro da Natura e em outros sistemas, né, em ONGs, projetos sociais fora. E a gente começou a perceber um impacto muito grande de transformação e mobilização quando a gente muda o jeito que a gente põe pessoas para interagir. Né? E aí, disso nasce a Cocriar. Né? A Cocriar, ela é uma organização que hoje tem 8 anos. Nós somos bem pequenininhos, hoje nós somos 5 pessoas só. A gente faz tudo lá, sabe? Varre o chão, troca o papel higiênico do banheiro, dá consultoria, faz nota fiscal. Né? Não tem chefe subordinado, a gente opera de uma maneira bem circular, a gente está fazendo um experimento de gestão de organização sem hierarquia. E agora, enfim, estamos envolvidos num outro empreendimento de uma fabricante de produtos para complementar tratamento de câncer, no mesmo modelo. Né? Então, assim, um olhar de pensar como é que a gente põe gente para trabalhar de uma maneira bem mais produtiva e sem ser aquela relação um manda e o outro obedece. Porque nessa relação perdem todos, quem manda e quem obedece, né? Porque quem manda tem uma responsa enorme, quem obedece se sente achatado, para transcender isso para modelos bem mais... a gente chama de horizontais, mas, na verdade, são modelos que fazem com que a gente olhe mais para a inteligência de cada indivíduo e aquilo que é possível a gente produzir juntando as diferentes inteligências. É bem abstrato falar isso. E foi por isso que, quando a Priscila me ligou, né, para eu estar aqui hoje, a Priscila é uma das pessoas do Semear que está ali. Eu tive uma conversa com ela longa por Skype, que ela deve ter ficado com a orelha desse tamanho, porque eu falava assim, o que eu vou fazer lá no Semear dando palestra para esses caras? Não tem nada a ver, porque eu não acredito nisso. Então, eu estou aqui hoje num paradoxo, queria dizer para vocês. O paradoxo é assim, eu fui super ativista de transformar isso que está acontecendo aqui hoje num grande espaço de interação entre todos nós, né? Para a gente poder conversar, trocar ideias e dizer que, assim, quem sabe daqui a uns 3 anos a gente consegue, né, Priscila? A gente está num processo ativista, né? O Everton também me ouviu muito falar, a gente fez vários calls, né? Porque o que está por trás, né? Está por trás, assim, quando eu venho aqui falar com vocês, né, e dar uma palestra, eu fico numa posição em evidência, como se a minha história de vida fosse muito especial, como se eu fosse, assim, uma solenidade. Só que a minha história de vida é só a minha história de vida. Eu só estou 22 anos na frente, cronologicamente. E olhe lá, porque hoje, conversando com a Larissa na hora do almoço, eu já falei, quero colar nela para aprender umas coisas. A Larissa é a mocinha que nasceu em 2004, que vem aqui daqui a pouco. Né? Aí você fala assim, então, quem está no holofote e quem que está na... Né? Assim, não tem isso. A gente está num mundo muito mais horizontalizado. Então, a minha brincadeira é que eu sou uma ativista da horizontalização, da gente estabelecer espaços de troca e de ter certeza absoluta que, se vocês começarem a sentar para conversar entre si, vocês vão descobrir conexões incríveis que viabilizam projetos. Né? Eu falo que a Cocriar nunca foi um empreendimento meu, ela só nasceu porque eu me apaixonei profissionalmente por uma outra pessoa,
né? A gente tem um caso de amor, de um outro jeito, né? Eu tenho meu marido e tenho esse outro caso de amor, né? E viabilizou um projeto que é um sonho comum, que outras pessoas hoje compartilham e a gente trabalha horizontalmente sem uma posse personificada, né? Então, imaginem quantos projetos podem ser possíveis de nascer da interação entre vocês nesse momento só com essa rede do Semear, né? Então, eu fico, então, assim, super à disposição para conversar mais com vocês, né? Essa fala aqui é mais um oi, né? Assim, ó, a gente existe, estamos aqui no mundo e a gente pode se conectar, né? E um voto para que cada um de vocês que tem algum sonho, que dorme de noite e acorda de manhã e não sabe o que fazer com ele, né? Que está com uma angústia, uma coisa assim que te pega, né? E que você fala, pelo amor de Deus, ou é porque eu estou perdido, ou é porque eu não sei o que fazer com aquilo, com a clareza que eu tenho dentro de mim, tenha certeza que a gente encontra muitas das possibilidades do que dá para fazer com o que nos angustia na troca e na união de forças com o colega. Parece uma coisa ridícula isso que eu estou falando, mas a gente tem assim, uma série de histórias, de projetos e coisas que nascem desse tipo de situação, né? A Cocriar mesmo nasceu de uma conversa dentro de um curso, né? Eu encontrei um cara dentro de um curso que a gente falou, nossa, parece que esse cara nasceu dentro do meu coração, porque ele tem o mesmo ativismo que eu, ele pensa as mesmas coisas que eu. Não tem como não trabalhar junto. E essa força da gente ir fazer nascer alguma coisa do zero, que não existe, e passa a existir em consonância com alguém, é uma força incrível. E depois, outro dia, eu estava pensando que isso vem até da aula de geometria, né? A gente aprendeu lá no 2º grau, né, que 2 pontos deixa eu parar aqui. 2 pontos não param em pé, né? Mas se você tiver 3, você faz um plano. Por isso que precisa de 2 pessoas, porque é 2 pezinhos de um, 2 do outro, e aí a gente não cai. Tá bom? Boa tarde para vocês. Meu tempo acabou. Tudo de bom. E que vocês tirem muito proveito do dia de hoje, mas principalmente das possibilidades que a conexão entre vocês vai oferecer. Obrigada.